Olá, boa noite pessoal. Vamos começar a nossa aula. Meu nome é Juliano. Vou falar sobre múltiplos e divisores. Múltiplos de um número inteiro. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Exemplo: múltiplos de 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. E assim continuamente. Ou seja, temos múltiplos de 3. Temos infinitos elementos no conjunto de múltiplos de 3. Podemos pegar também, como exemplo, múltiplos de 4. Múltiplos de 4. 4 vezes 1. 4. 4 vezes 2. 8. 4 vezes 3. 12. 4 vezes 4. 16. E infinitamente. Agora, como saber se um número é ou não múltiplo de outro número? Muito simples. Vamos pegar como exemplo aqui o 21. 21, eu quero saber se ele é múltiplo de 3. Vamos dividir ele por 3, teremos 7. Então, 21 é múltiplo de 3. Se pegarmos o 20, 20 é múltiplo de 3? Vamos dividir aqui para a gente ver. 20 dividido por 3 vai dar 6,66666. Múltiplos de 3. 20 não é múltiplo de 3. Vamos pegar o 20, saber se ele é múltiplo de 4. 20 dividido por 4 vai dar 5. Número inteiro. Então, 20 é um múltiplo de 4. E assim sucessivamente. Poderíamos pegar 21 dividido por 4. Ele daria 5,2 alguma coisa. Não seria múltiplo de 4. Vamos falar agora do mínimo múltiplo comum, o MMC. O mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números inteiros é sempre o menor inteiro positivo, que é múltiplo simultaneamente desses números. Então, podemos dizer que o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais inteiros é o menor inteiro positivo que é múltiplo simultaneamente desses números. Vamos lá para um exemplo. Exemplo: o MMC de 3 e 4. O MMC de 3 e 4, se jogarmos na fatoração, teremos 3 e 4, mínimo múltiplo comum dele, menor 3,
3 vezes 1, 3, fica 1. 4 continua. 4. 4 vezes 1, 4. 1, 0. 4 vezes 3, 12. Temos que o mínimo múltiplo comum, menor múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. Temos uma regrinha bem prática. Vamos determinar o MMC entre os números 12, 15 e 20 para sabermos melhor essa regra. Vamos lá. Vamos pegar aqui 12, 15 e 20. Quero saber o MMC entre eles. 2, o 12 vai ficar com 6. Aqui continua com 15 e o 20, 10. Podemos pegar por 2 de novo, teremos 3, 15 e 5. Por 3 teremos 1, 5 e 5. E por 5 teremos 1 e 1. Portanto, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Temos que o menor múltiplo comum entre 12, 15 e 20 é 60. A gente tem também 3 propriedades bem importantes. A primeira delas nos diz que o mínimo múltiplo comum entre 2 ou mais números primos será sempre o produto entre eles. Ou seja, vamos pegar como exemplo aqui 2 números primos, 5. Quero saber, tá? O mínimo múltiplo comum entre 5 e 7. Qual que seria o mínimo múltiplo comum entre 5 e 7? Como são 2 números primos, teremos que a resposta será a multiplicação entre eles, ou seja, 35. O menor mínimo múltiplo comum entre 5 e 7 é 35. Vamos tirar a prova? 5 e 7 teremos 5, 1, continua 7, 7, 1. 5 vezes 7, 35. A segunda propriedade nos diz que entre 2 ou mais números, se o maior deles é múltiplo dos outros, este será o maior número, é o MMC. Vamos lá o exemplo? Exemplo. Quero saber o MMC de 6, 8 e 24. Teremos que, se a gente pegar aqui por 2, teremos 3. Dividiu. Todos são divisíveis por 2. Teremos aqui que vamos deixar este aqui um pouquinho de lado. O 24, que a gente já sabe que ele é o mínimo múltiplo comum
entre esses três números. Então, assim, vamos pegar por 2, vai ficar 3 vezes 8 dá 24. Se fazermos ao contrário, dividir o 8 por 2, teremos 4 vezes 6, teremos 24 também. Então, o mínimo múltiplo comum entre eles é 24. Vamos tirar a prova? 6, 8 e 24. Opa, deu uma falhadinha aqui. Vamos lá. 6, 8 e 24 por 2 vai ficar 3, 4 e 12. Podemos dividir por 2. Vou jogar esse 2 mais para cima, né? Por 2, que teremos 3, 2 e 6. Agora poderemos pegar por 2 de novo, teremos 3, 1 e 3. Sobrou o 3, teremos 1 e 1. Aqui então teremos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Comprovado que o mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 24 é 24. Vamos para a próxima propriedade que nos ajuda bastante a resolver os divisores. Vamos lá. Se os números forem multiplicados ou divididos por uma constante K, então o MMC entre esses dois números também será multiplicado ou dividido por K. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Se temos o 4 e o 6, o mínimo múltiplo comum entre eles será 2, ficaremos com 2 e 3. Teremos 2 novamente, 1 e 3, 3 e 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então temos que o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é 12. Porém, como é uma constante, são números constantes, poderíamos fazer assim: 4 e 6, se dividirmos ele por 2 e esse 6 dividirmos por 2, teremos 2 e 3, será 6. Aqui é 12, logicamente 12 também será dividido por 2, que dá 6. Se quisermos pegarmos essa constante e multiplicarmos ela por 3, por 2, e multiplicarmos essa por 2, a gente sabe que o divisor, o mínimo múltiplo comum é 12, então teremos 4 vezes 2, 8, e 6 vezes 2, 12. E, logicamente, multiplicamos por 2, teremos 24. Vamos tirar a prova. Vamos fazer primeiro da divisão. 4 e 6 dividido por 2 daria 2 e 3. Lembramos que a resposta que achamos foi 6. Vamos conferir para ver se vai dar. 2, 1, 3, 3, 1. 3 vezes 2, achamos o mínimo divisor comum, 6.
Se pegarmos a constante multiplicada por 2, teremos 8 e 12. Por 2, 4 e 6. Por 2, 2 e 3. Por 2, 1 e 3. Por 3, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Achamos também a mesma resposta.